O cheiro de antisséptico do Hospital Santa Mônica nunca pareceu tão sufocante para Débora. A cada passo pelos corredores brancos, o diagnóstico do pequeno Nicholas pesava em seu peito. Aquele emprego não era mais uma opção. Era a única chance de salvar seu filho de 5 anos. Com o currículo tremendo em suas mãos, ela respirou fundo antes de entrar na sala da diretoria. Mas quando a imponente cadeira de couro se virou, o mundo de Débora não desabou. Ele se estilhaçou. Os olhos que a encaravam, agora frios e surpresos, eram os mesmos de Leonardo Alves, o homem que ela amou com toda a alma. O mesmo homem que desapareceu de sua vida, deixando para trás apenas uma carta cruel e uma mentira que custou 5 anos de suas vidas. A jornada de Débora até aquele corredor asséptico começou 2 semanas antes, em um consultório pediátrico com paredes pintadas de um azul que tentava, em vão, ser tranquilizador. Sentada em uma cadeira desconfortável, ela apertava a mãozinha de Nicholas e balançava as pernas, alheio à tempestade que se formava sobre suas cabeças. O cardiologista, um homem de cabelos grisalhos e olhar compassivo, apontava para imagens em um monitor que para Débora não passavam de borrões indecifráveis em preto e branco. Mas as palavras que saíam de sua boca eram nítidas, cortantes como vidro. Malformação cardíaca rara, ele disse. Tetralogia de Fallot com uma complicação atípica. A cada termo técnico, o ar se tornava mais rarefeito. Nicholas, com seus cachos castanhos e olhos curiosos, olhou para a mãe e perguntou: "Mamãe, meu coração está dodói." Débora engoliu o nó na garganta, forçou um sorriso que não alcançou os olhos e o abraçou com força. "O médico vai consertar, meu amor. Você vai ficar forte como um super-herói." A promessa pesava 1 tonelada. O médico explicou que a cirurgia era complexa, de alto risco, e que o tempo estava correndo contra eles. Havia apenas um cirurgião no país, com a experiência necessária para lidar com aquela complicação específica. Seu nome era Dr. Arantes, e ele operava com exclusividade em um único lugar, o Hospital Santa Mônica, a instituição privada mais prestigiada e cara da cidade. O desespero foi uma onda fria que a submergiu. Débora era uma mãe solo, trabalhando como freelancer em projetos de design gráfico que mal cobriam as despesas do mês. Seu plano de saúde era básico, uma cortesia que não cobriria nem a recepção do Santa Mônica. A única porta que se abriu em sua mente, a única fresta de luz em meio à escuridão, foi uma vaga de assistente administrativa sênior no mesmo hospital. O anúncio parecia um sinal divino. O salário era mais do que suficiente para arcar com um plano de saúde robusto oferecido aos funcionários, que cobriria integralmente o tratamento de Nicholas. Não era uma opção, era a única salvação. Naquela noite, a tela do computador iluminava seu rosto pálido, enquanto ela polia o currículo. Sua prima, Amanda, sentada na beirada da cama, observava-a com uma expressão preocupada. Amanda era mais que uma prima. Era a irmã que a vida lhe dera, a única pessoa que esteve ao seu lado quando seu mundo ruiu pela primeira vez. "Débora, você tem certeza disso?" Amanda perguntou, a voz baixa para não acordar Nicholas, que dormia no quarto ao lado. "O Santa Mônica? De todos os lugares. Eu não tenho escolha, Amanda. É pelo Nicholas, você ouviu o médico." Eu sei, mas e se você o encontrar? Já se passaram 5 anos, mas ele é o diretor de lá, Débora. O diretor-geral. Não é como se ele fosse um médico qualquer que você pudesse evitar nos corredores. O nome dele pairou no ar, pesado e não dito. Leonardo. A simples menção mental fez o estômago de Débora se contrair. Ela fechou os olhos por um instante, a imagem dele ainda vívida em sua memória. O sorriso fácil, os olhos castanhos que prometiam um futuro, o toque que a fazia sentir-se a única mulher no mundo. E então, a outra imagem. A da carta fria, das palavras que a despedaçaram, que a chamavam de erro, de um fardo. "Ele não vai me reconhecer. Eu mudei", mentiu Débora, mais para si mesma do que para a prima. "E mesmo que reconheça, o que ele poderia fazer? Somos profissionais. Eu só preciso do emprego." "Profissionais?" Amanda retrucou incrédula. "Débora, esse homem te destruiu. Ele te abandonou grávida sem olhar para trás. Você acha que pode simplesmente sentar em uma sala e discutir planilhas com ele?
Débora se virou, os olhos faiscando com uma determinação forjada na dor e no amor materno. Eu posso fazer qualquer coisa pelo meu filho. Eu posso enfrentar o diabo se for preciso para salvá-lo. Leonardo Alves não é nada perto disso. Ele é só uma lembrança ruim, um fantasma. A vida do Nicolas é real, é o que importa. Amanda suspirou, derrotada pela força inabalável da amiga. Ela se aproximou e a abraçou por trás. Eu só não quero te ver sofrer de novo. Você mal se reergueu. Eu não vou sofrer, disse Débora, a voz firme. Dessa vez eu tenho uma armadura, e ela se chama Nicolas. Nos dias que se seguiram, Débora se moveu como um autômato, focado em uma única missão. Ela enviou o currículo, recebeu a ligação para a entrevista e gastou o pouco que tinha em um terninho sóbrio e elegante em um brechó. Na manhã da entrevista, enquanto se olhava no espelho, não via a garota de 19 anos, ingênua e cheia de sonhos, que um dia se entregou a um amor que parecia de conto de fadas. Via uma mulher de 24 anos, com olheiras que nenhuma maquiagem conseguia esconder completamente, mas com um brilho de leoa nos olhos. Ela arrumou a gravata de Nicolas para a escola, deu-lhe um beijo demorado na testa e prometeu um pote de sorvete para o jantar antes de entregá-lo aos cuidados de Amanda. Ao entrar no Hospital Santa Mônica, a grandiosidade do lugar a intimidou. O chão de mármore brilhava, o ar-condicionado era gelado, e o silêncio era quebrado apenas pelo som suave de sapatos caros e conversas sussurradas. Tudo ali gritava poder, dinheiro, um universo que não era o seu. Cada passo em direção à ala administrativa era uma batalha contra a vontade de fugir. Ela sentia os olhares sobre si, imaginando que todos podiam ver seu desespero, a verdade por trás de sua fachada profissional. A secretária da diretoria, uma mulher impecavelmente vestida, a cumprimentou com um sorriso polido. Senhorita Débora, o Dr. Alves a receberá em um momento. Por favor, sente-se. O nome Dr. Alves soou estranho, formal. O homem que ela conhecia era Léo, o estudante de medicina que lia poesia para ela no parque, que prometeu construir uma casa com um jardim para que pudessem ver as estrelas. Sentada na cadeira de couro macio, ela tentava controlar a respiração, o coração batendo descompassado contra as costelas. Ela olhava para a porta de madeira maciça à sua frente, a placa dourada brilhando. Dr. Leonardo Alves, diretor-geral. Era real. Aquele pesadelo era real. A porta se abriu e a secretária a convidou a entrar. O escritório era vasto, com uma parede de vidro que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Havia livros de medicina alinhados em estantes perfeitas, obras de arte abstrata nas paredes e uma mesa de mogno tão grande que parecia um campo de batalha. E atrás dela, de costas para a porta, estava a imponente cadeira de couro preto. Débora caminhou sobre o tapete felpudo, o som de seus saltos abafado. Sua boca estava seca. Ela parou a uma distância respeitosa da mesa e disse com a voz mais firme que conseguiu projetar: "Com licença, Dr. Alves. Sou Débora, para a entrevista de assistente administrativa." Houve uma pausa que durou uma eternidade. Então, lentamente, a cadeira começou a girar. O mundo de Débora não apenas desabou. Ele se partiu em 1000 pedaços, como um espelho atingido por uma pedra. O homem que a encarava não era mais o jovem de sorriso fácil. O cabelo estava mais curto, o rosto mais anguloso, marcado por uma seriedade que ele não possuía. Vestia um terno caro, cortado sob medida, que exalava autoridade. Mas os olhos eram os mesmos, e neles, Débora viu um lampejo de reconhecimento, seguido por uma onda de choque puro, que ele rapidamente mascarou com uma frieza cortante, uma muralha de gelo se erguendo entre eles. Leonardo Alves também sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aquela mulher. Não podia ser. Débora. O nome ecoou em sua mente, trazendo consigo o fantasma de uma dor que ele pensou ter enterrado sob anos de trabalho incansável e sucesso profissional. A imagem dela, mais madura, mais magra, mas inconfundivelmente ela, o atingiu com a força de um soco. A garota que ele amou mais que a própria vida e que de um dia para o outro desapareceu, deixando apenas uma nota, dizendo que tudo tinha sido um erro e que ela não queria mais vê-lo. A raiva antiga, um veneno adormecido, borbulhou em seu peito,
misturando-se a uma confusão avassaladora. O silêncio na sala era tão denso que podia ser tocado. Os dois se encaravam, presos em um campo de força de mágoas e perguntas não respondidas. Débora agarrou a alça de sua bolsa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela precisava daquele emprego. Pelo Nicholas. Aquele homem à sua frente não era Léo, seu amor perdido. Era o Dr. Alves, o diretor do hospital. E ela era apenas uma candidata. Com todo o esforço do mundo, ela ergueu o queixo, sustentando o olhar dele. Dr. Alves, ela repetiu, a voz agora um fio de aço, a formalidade uma arma para protegê-la. Estou aqui para a entrevista. Leonardo piscou, como se saísse de um transe. Ele se recostou na cadeira, o couro rangendo em protesto. Cruzou os braços, a máscara de frieza profissional agora firmemente no lugar. Senhorita... Ele fez uma pausa, olhando para o currículo sobre a mesa como se o visse pela primeira vez. Débora, sente-se. A palavra sente-se não foi um convite, foi uma ordem. E Débora, com o futuro de seu filho em jogo, obedeceu, sentando-se na cadeira à frente da mesa, o abismo de 5 anos de dor e mentiras se estendendo entre eles. A entrevista estava prestes a começar, e aquela sala se tornara o palco do confronto mais difícil de sua vida. A entrevista foi um duelo silencioso, travado com armas de formalidade e frases perfeitamente ensaiadas. Cada pergunta de Leonardo era uma sonda, tentando perfurar a armadura profissional de Débora para encontrar a garota que ele um dia conheceu. Cada resposta dela era um escudo, polido e impessoal, projetado para revelar competência e nada mais. Por que o interesse em trabalhar no Hospital Santa Mônica? Ele começou, a voz um barítono controlado que não traía emoção alguma. Porque meu filho vai morrer se eu não conseguir este emprego, ela queria gritar. Em vez disso, ela inclinou-se ligeiramente para a frente, as mãos postas sobre o colo para esconder o tremor. O Santa Mônica é uma referência em gestão de saúde e inovação. Acredito que minhas habilidades em otimização de processos e comunicação interna, que desenvolvi em meus trabalhos como freelancer, seriam de grande valia para uma instituição deste calibre. É uma oportunidade de crescimento que busco há muito tempo. Leonardo a observava, os olhos semicerrados. Ele via a mulher à sua frente, mas sua mente a sobrepunha com a imagem da jovem de 19 anos, de cabelos longos e riso fácil, que usava vestidos floridos e sonhava em ser artista. A mulher que o abandonou. A incongruência era desconcertante. Aquela Débora era uma estranha, vestida em um terninho sóbrio, falando jargão corporativo com uma fluidez que o irritava. Onde estava a vulnerabilidade? Onde estava a garota que chorou em seus braços ao assistir a um filme triste? Ela se tornou uma mentirosa muito boa, pensou ele com amargura. Ele folheou o currículo dela, embora já o tivesse lido 3 vezes desde que a secretária anunciara o nome dela. Vejo aqui um período de 5 anos com trabalhos de projeto, mas sem um vínculo empregatício fixo. Pode me falar sobre essa escolha de carreira? A pergunta era uma faca apontada para o seu maior segredo. Os últimos 5 anos de sua vida não foram uma escolha de carreira. Foram noites em claro, fraldas para trocar, febres para baixar, o som da risada de Nicholas preenchendo seu pequeno apartamento. Foram a descoberta de uma força que ela não sabia que possuía. Foram Nicholas. Foi um período em que me dediquei a um projeto pessoal de longo prazo que exigiu toda a minha atenção, respondeu ela, a voz perfeitamente nivelada. Durante esse tempo, a flexibilidade dos trabalhos como freelancer me permitiu continuar aprimorando minhas habilidades e me manter atualizada com o mercado, enquanto conciliava outras responsabilidades. A resposta foi brilhante em sua ambiguidade. Para Leonardo, soou como uma desculpa evasiva. Projeto pessoal, ele zombou internamente. Ele se lembrou da carta dela, das palavras cruéis que diziam que o relacionamento deles a estava sufocando, que ela precisava de espaço para se encontrar. Talvez esse tivesse sido o seu grande projeto pessoal, livrar-se dele. A raiva antiga voltou a borbulhar, quente e familiar. Ele sentiu um desejo cruel de pressioná-la, de fazê-la tropeçar em suas próprias mentiras, mas algo o deteve. Uma curiosidade doentia. Ele queria entendê-la, queria mantê-la por perto,
talvez para finalmente obter as respostas que o assombraram por anos. Ele se recostou, o olhar frio varrendo-a da cabeça aos pés. Ela era competente. O currículo era irretocável. As respostas, embora vagas no lado pessoal, eram profissionalmente perfeitas. Ele sabia que o chefe do RH a recomendaria sem hesitar. Contratá-la era a decisão lógica e também a mais insana. Ter aquele fantasma caminhando pelos seus corredores todos os dias seria uma tortura. Uma tortura que, por algum motivo masoquista, ele sentia que merecia. Seu currículo é impecável, disse ele abruptamente. O tom final em sua voz a fez prender a respiração. A vaga é sua. Você começa na segunda-feira. Minha secretária, Helena, lhe passará todos os detalhes sobre o contrato e a integração. Esteja aqui às 8 em ponto. Débora sentiu uma onda de alívio tão forte que suas pernas fraquejaram. Ela conseguiu. Nicholas estava a salvo. A gratidão a inundou, seguida imediatamente por um pânico gelado. Ela teria que vê-lo todos os dias. Teria que trabalhar sob o comando do homem cujo abandono quase a destruiu. Obrigada, Dr. Alves, disse ela, levantando-se. A voz saiu um pouco trêmula, mas ela esperava que ele atribuísse ao nervosismo de uma entrevista bem-sucedida. Agradeço a oportunidade. Não vou decepcioná-lo. Você já me decepcionou uma vez, ele pensou, mas seu rosto permaneceu uma máscara de indiferença. Ele apenas acenou com a cabeça, já se virando para o computador, dispensando-a como se ela fosse qualquer outra funcionária. Débora saiu da sala em um estado de transe. Ela caminhou pelos corredores de mármore, o som de seus saltos ecoando a batida descontrolada de seu coração. Assim que passou pelas portas de vidro da entrada principal e sentiu o ar quente da rua em seu rosto, ela se apoiou na parede de um prédio, respirando fundo, as pernas finalmente cedendo. Pegou o celular, os dedos discando o número de Amanda. Eu consegui, disse ela, a voz embargada, assim que a prima atendeu. Débora, que boa notícia. E então? Como foi? Você ouviu? Sim, Amanda. Foi ele quem me entrevistou. Um soluço escapou de seus lábios. Foi horrível. Ele me odeia. Ele me olhou como se eu fosse um lixo. Mas eu consegui o emprego. É o que importa. Oh, minha amiga. A voz de Amanda era pura compaixão. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você consegue fazer isso pelo Nicholas. Pelo Nicholas, repetiu Débora, a frase se tornando seu mantra, sua oração. Eu preciso ir. Tenho que buscar o meu super-herói na escola. Enquanto isso, no topo do Hospital Santa Mônica, Leonardo encarava a cidade sem realmente vê-la. A presença de Débora em sua sala havia reaberto feridas que ele julgava cicatrizadas. A raiva era a emoção mais fácil de acessar, uma armadura que o protegia da dor que ainda se escondia por baixo. Por que ela voltou? Por que agora? Por que para o seu hospital? As perguntas giravam em sua cabeça, sem resposta. A porta de seu escritório se abriu sem aviso, e uma mulher alta e loira, vestida com um elegante vestido vermelho, entrou, trazendo consigo um perfume caro. Era Vanessa, sua noiva. Herdeira de uma rede de hotéis de luxo, ela era linda, inteligente e, acima de tudo, ambiciosa. O casamento deles era uma aliança estratégica tanto quanto uma união afetiva. Querido, disse ela, deslizando os braços em volta de seu pescoço e beijando sua bochecha. Você parece que viu um fantasma. Dia difícil? Leonardo forçou um sorriso. Apenas cansativo, reuniões, entrevistas. Ah, sim, a vaga de assistente. Encontrou alguém competente, espero? Alguém que não te dê mais dor de cabeça. Ela se afastou e se serviu de um copo d'água da pequena geladeira em seu escritório. Sim, encontrei, disse ele, evasivo, virando-se para sua mesa e começando a arrumar alguns papéis. Ele não queria falar de Débora. Não com Vanessa. Dizer o nome dela em voz alta parecia uma traição, embora ele não soubesse a quem. Vanessa, no entanto, era perceptiva. Ela sentiu a mudança em seu tom, a barreira que ele ergueu. Ótimo. Helena me disse que a última candidata ficou bastante tempo aqui. Deve ter sido boa. Ela o observou, os olhos azuis perspicazes. Qual o nome dela? Débora, ele respondeu, sem olhá-la. Débora Martins. Ele usou o sobrenome de solteira dela, o nome que constava no currículo. O nome não significou nada para Vanessa, mas a hesitação dele sim.
Ela sorriu, um sorriso polido que não alcançava os olhos. Bem, espero que ela seja eficiente. Vamos jantar? Reservei nosso restaurante favorito. Ele concordou, grato pela mudança de assunto. Mas enquanto saía do escritório, o fantasma de Débora o seguia. Débora já estava perto da saída dos funcionários quando uma voz a chamou. Senhorita Martins? Ela se virou e deu de cara com a noiva de Leonardo. Débora a reconheceu de fotos em colunas sociais que às vezes via na internet. Vanessa era ainda mais impressionante pessoalmente, com uma aura de poder e riqueza que a fazia se sentir pequena. Sim, respondeu Débora, a postura defensiva. Sou Vanessa Bittencourt, noiva do Dr. Alves. Ela se apresentou estendendo uma mão com unhas perfeitamente esmaltadas. Fiquei sabendo que você é a nova contratada. Seja bem-vinda. Obrigada, disse Débora, apertando a mão dela brevemente. O sorriso de Vanessa era cortês, mas seu olhar era uma avaliação fria e precisa. Ela a mediu de cima a baixo, notando o terninho de brechó, a bolsa simples, a ausência de joias. Eu gosto de conhecer as pessoas que trabalham de perto com o meu noivo, continuou ela, o tom casual desmentindo a intensidade de seu escrutínio. Leonardo é um homem muito focado, muito dedicado ao trabalho. Ele já passou por momentos difíceis no passado. Foi profundamente magoado por alguém em quem confiava. Débora sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia aonde aquela conversa estava indo. Vanessa deu um passo mais perto, baixando a voz para um tom confidencial, quase sibilante. Ele demorou muito para se reerguer. Hoje, ele tem tudo o que sempre sonhou. Uma carreira brilhante, uma família que o apoia e um futuro estável ao meu lado. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Espero que sua passagem por aqui seja estritamente profissional. Leonardo já sofreu demais no passado. Não era um conselho, era uma ameaça velada. Vanessa não sabia que estava falando com a mulher do passado de Leonardo, o que tornava o aviso ainda mais arrepiante. Ela estava simplesmente marcando seu território, afastando qualquer possível distração antes mesmo que ela surgisse. Débora a encarou, a determinação que a sustentou durante a entrevista, retornando com força total. Ela não era mais a garota de 19 anos que se encolheria diante de uma mulher como Vanessa. Ela era uma mãe lutando pela vida de seu filho. Senhora Bittencourt, disse Débora, a voz calma e firme. Pode ter certeza de que meu interesse neste hospital é única e exclusivamente profissional. Com sua licença. Sem esperar por uma resposta, Débora se virou e continuou seu caminho, deixando uma Vanessa surpresa e ligeiramente irritada para trás. O campo de batalha estava oficialmente montado. E Débora acabara de perceber que tinha mais de um inimigo para enfrentar. A primeira semana de Débora no Hospital Santa Mônica foi uma aula de autocontrole. Ela se transformou na assistente perfeita, uma sombra eficiente que se movia com precisão e silêncio. Chegava 15 minutos antes do horário, saía exatamente na hora, e durante o expediente era um primor de organização. As planilhas eram impecáveis, os relatórios concisos, e o café de Leonardo estava sempre em sua mesa, na temperatura exata, antes mesmo que ele precisasse pedir. Ela se comunicava com ele através de e-mails e notas adesivas, evitando ao máximo o contato direto. Era uma estratégia de sobrevivência. Quanto menos ela estivesse em seu campo de visão, menor a chance de uma faísca acender o barril de pólvora de seu passado. Leonardo, por sua vez, encontrava-se em um estado de irritação constante. Ele esperava falhas, desculpas, qualquer deslize que confirmasse sua crença de que ela era a mesma pessoa impulsiva e irresponsável que o havia abandonado. Mas não encontrava nada. Pelo contrário, a competência dela era inegável. Débora não apenas cumpria suas tarefas, ela as antecipava. O fluxo de trabalho em seu escritório nunca fora tão suave. Essa eficiência o frustrava, pois o forçava a admitir apenas para si mesmo que a mulher que ele desprezava era a melhor profissional que já tivera naquela função. Essa dualidade o consumia. O diretor-geral estava satisfeito. O homem ferido estava em guerra. A tensão entre eles era uma corrente elétrica no ar do escritório. Um bom dia formal, um com licença ao passar pela porta. Eram estranhos compartilhando um espaço carregado de memórias. Às vezes ele a pegava olhando para o nada, a caneta parada sobre o papel,
e via um vislumbre da garota sonhadora que conhecera. Nesses momentos, uma pergunta o assaltava: o que aconteceu com você? Mas ele rapidamente a sufocava com uma nova tarefa, uma nova exigência, mantendo a muralha entre eles intacta. O inevitável aconteceu em uma terça-feira chuvosa. Nicholas tinha uma consulta pré-operatória com a equipe de enfermagem do Dr. Narantes. Era um procedimento simples, apenas para a coleta de dados e exames de sangue. Mas Débora sentia como se estivesse levando seu filho para a forca. Seu plano era entrar pela ala pediátrica, ir direto para a sala de exames e sair pelos fundos. Um trajeto que ela estudou meticulosamente para evitar a torre administrativa. Nicholas, no entanto, estava fascinado pelo tamanho do hospital. Com sua pequena capa de chuva amarela e segurando um boneco do seu super-herói favorito, ele olhava para tudo com olhos arregalados. Mamãe, aqui é gigante. Tem um monte de gente de branco. São todos heróis como o Dr. Arantes? São sim, meu amor, respondeu Débora apressando o passo. Agora vamos, temos que encontrar a enfermeira Joana. A consulta foi rápida, mas o pequeno Nicholas saiu de lá com um curativo colorido no braço e lágrimas nos olhos por causa da agulha. Para acalmá-lo, Débora prometeu um chocolate quente na lanchonete do hospital, que ficava perigosamente perto do hall principal. Foi um erro nascido do amor materno. Enquanto Nicholas se deliciava com a bebida, Débora o observava, o coração apertado. A fragilidade dele era um contraste doloroso com a força de seu espírito. Naquele momento, ela se esqueceu de onde estava. Esqueceu-se de Leonardo, de Vanessa, de todo o resto. Havia apenas ela e seu filho. Quando terminaram, ela o pegou pela mão para saírem apressados. Mas Nicholas, em um movimento rápido, se soltou e correu de volta para a mesa. Meu boneco! Esqueci o trovão azul! Naquele exato instante, Leonardo saía de uma reunião no auditório, caminhando a passos largos pelo corredor, a mente fervilhando com os números do último trimestre. Ele não viu o pequeno vulto amarelo que cruzou seu caminho. O choque foi inevitável. Leonardo tropeçou, e Nicholas caiu sentado no chão, o boneco voando de sua mão. Meu Deus! Exclamou Leonardo, o aborrecimento inicial se dissipando ao ver a criança no chão. Ele se agachou. Você está bem, campeão? Nicholas olhou para cima, os grandes olhos castanhos ainda úmidos das lágrimas recentes, encarando o estranho de terno. Não havia medo em seu olhar, apenas curiosidade. Sim, eu sou forte, disse ele fungando. Leonardo sentiu algo estranho no peito. Uma pontada, uma conexão inexplicável com aquele menino. Havia algo naqueles olhos no formato do rosto, uma familiaridade que ele não conseguia identificar. Ele sorriu, um sorriso genuíno que não aparecia em seu rosto há dias. Claro que é. Qual o seu nome? Nicholas. Antes que Leonardo pudesse responder, Débora chegou, o rosto pálido de pavor. Nicholas, filho, você está bem? Eu disse para não correr. Ela o puxou para seus braços, examinando-o em busca de arranhões, o coração martelando contra as costelas. Leonardo se levantou, o sorriso desaparecendo ao reconhecer a mãe da criança. A cena o atingiu em cheio. Débora em seu modo maternal, protetora e feroz. E o menino que se chamava Nicholas. Senhorita Martins, disse ele, a formalidade soando absurda naquele contexto. Eu não o vi. A culpa foi minha, Dr. Alves. Peço desculpas, disse ela rapidamente, evitando seu olhar. Ela pegou o boneco do chão e tentou se afastar. Precisamos ir. Ele é seu filho? Perguntou Leonardo, a pergunta escapando antes que ele pudesse contê-la. A intensidade em sua voz a fez parar. Débora engoliu em seco e forçou-se a olhá-lo. Sim. Os olhos de Leonardo alternaram entre o rosto dela e o do menino. A semelhança estava lá, nos cachos castanhos, no formato do queixo. Mas havia algo mais. Ele sentia quase como um eco em seu próprio sangue. Ele se parece com... Começou ele, mas a frase morreu em seus lábios. Ele não sabia com quem o menino se parecia. Só sabia que o sentimento era avassalador. Temos que ir, ele tem consulta, mentiu Débora, a voz trêmula. Ela praticamente arrastou Nicholas pelo corredor, o coração descontrolado, deixando um Leonardo confuso e estranhamente abalado para trás. Ele ficou ali, parado no meio do corredor,
a imagem daquele menino gravada em sua mente. Aquele breve encontro não passou despercebido. Da entrada da ala administrativa, Vanessa observou a cena. Ela não ouviu a conversa, mas viu a interação. Viu a forma como Leonardo se agachou, o sorriso que ele deu ao menino, a palidez de Débora e, mais importante, a expressão pensativa e abalada no rosto de seu noivo depois que mãe e filho foram embora. Uma semente de suspeita, irracional e venenosa, foi plantada em sua mente. Aquela mulher não era apenas uma assistente eficiente. Ela era uma distração. E Vanessa não tolerava distrações. A oportunidade para agir surgiu 2 dias depois. Leonardo estava imerso na preparação para uma reunião crucial com o Conselho de Acionistas. Uma pequena reunião preparatória com sua equipe de diretores foi marcada de última hora para as 2 da tarde. Helena, a secretária-geral, enviou um e-mail para todos os envolvidos, incluindo Débora, para que ela preparasse a sala e a documentação. Vanessa, que passara no escritório com a desculpa de levar o almoço para Leonardo, viu a notificação chegar no computador de Débora, enquanto esta estava na copa. 1 hora depois, Helena passou pela mesa de Débora. Débora, querida, o Dr. Alves pediu para adiantar a reunião para 1 hora. Você pode avisar a todos e ajustar a reserva da sala de conferências? Claro, Helena, disse Débora, anotando a mudança. Vanessa, que estava na sala de Leonardo e ouviu o recado através da porta entreaberta, viu sua chance. Ela esperou Helena se afastar e, com o timing perfeito, saiu da sala de Leonardo. Débora, disse ela com um sorriso amigável. O Léo está em uma ligação importante e pediu para não ser interrompido. Ele disse que a reunião foi cancelada, na verdade. Parece que um dos conselheiros teve um imprevisto. Ele mesmo vai remarcar depois. Débora franziu a testa, confusa. Cancelada? Helena acabou de me dizer que foi adiantada para a 1. O sorriso de Vanessa não vacilou. Ah, essa Helena. Às vezes ela se confunde. A decisão de cancelar veio do próprio Leonardo, agora mesmo. Pode relaxar. Débora hesitou. Era estranho, mas a informação vinha diretamente da noiva do diretor. Parecia confiável. Tudo bem. Obrigada por avisar, Sra. Bittencourt. Me chame de Vanessa, disse ela, antes de se virar e sair com um ar de triunfo sutil. Às 1 da tarde, Débora continuava trabalhando em sua mesa. Às 2, na sala de conferências, Leonardo olhava para a cadeira vazia na ponta da mesa, a irritação crescendo a cada minuto. A sala não estava preparada, a pauta não havia sido distribuída, e sua assistente, a pessoa responsável por tudo aquilo, não estava lá. Às 2h15, ele encerrou a reunião caótica, o rosto uma máscara de fúria contida. Ele marchou até sua sala, encontrando Débora concentrada em uma planilha. Senhorita Martins, ele disse, a voz baixa e perigosa. Débora ergueu o olhar, surpresa. Sim, Dr. Alves. Posso saber por que a sala de conferências não estava pronta e por que você decidiu não comparecer à reunião de diretoria. O sangue de Débora gelou. A reunião? Mas foi cancelada. A Sra. Bittencourt me disse que o senhor mesmo cancelou. Leonardo a encarou, incrédulo. Vanessa? Eu não cancelei nada. A reunião aconteceu, ou melhor, tentou acontecer, sem nenhum suporte. Você me fez parecer um completo amador na frente de toda a minha equipe. O mundo de Débora girou. Ela entendeu tudo em um instante. A falsa gentileza de Vanessa, o sorriso, a mentira. Fora uma armadilha. Eu não sei o que dizer. Ela me garantiu. Gaguejou Débora, levantando-se, o desespero estampado em seu rosto. Não me interessam suas desculpas ou quem lhe disse o quê. Ele a cortou, a voz subindo de tom pela primeira vez. Sua responsabilidade era confirmar a informação diretamente comigo ou com minha secretária oficial. Isso é amadorismo. Este hospital preza pela excelência. Se você não consegue lidar com a agenda de uma simples reunião, talvez esta função seja complexa demais para você. A repreensão foi fria, cortante e, pior de tudo, pública. Alguns funcionários que passavam pelo corredor diminuíram o passo olhando com curiosidade. Débora sentiu o rosto queimar de humilhação. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela se recusou a deixá-las cair. Ela ficou ali, parada no meio do escritório, enquanto Leonardo se virava e batia à porta de sua sala.
O emprego, que era a única esperança para seu filho, estava por um fio, e ela acabara de descobrir que a guerra contra seu passado era muito mais perigosa e suja do que ela jamais imaginara. A humilhação era um gosto amargo na boca de Débora. Ela passou o resto da tarde sentindo os olhares de pena e os sussurros dos colegas. Cada toque no teclado, cada e-mail enviado, parecia um esforço hercúleo. Ela se sentia exposta, frágil, e a imagem do rosto furioso de Leonardo estava gravada em sua mente. O medo corroía sua determinação. Perder aquele emprego significava perder a única chance de Nicholas. Decidida a não cair sem lutar, ela esperou até o final do expediente, quando o andar da diretoria estava quase vazio. Respirou fundo e bateu na porta de Leonardo. Ele respondeu com um entre seco. Ele estava de costas, olhando pela janela panorâmica, a silhueta tensa contra as luzes da cidade que começavam a acender. Doutor Alves, começou ela, a voz baixa, mas firme. Eu não espero que o senhor reverta sua opinião sobre o meu profissionalismo. Só peço que me escute por um minuto. Eu não menti sobre o que a senhora Bittencourt me disse. Leonardo se virou lentamente, o rosto ainda marcado por uma frieza calculada. E por que eu deveria acreditar em você? Porque eu estou lhe dizendo a verdade, disse ela, sustentando seu olhar. Havia uma dignidade em sua postura, uma força nascida do desespero que o fez hesitar. Eu sei que errei ao não confirmar a informação. Foi um erro de julgamento, motivado pela minha posição de subalterna diante de sua noiva. Mas não foi um ato de irresponsabilidade. Eu jamais colocaria em risco uma oportunidade que é vital para mim. A última parte saiu quase como um sussurro. Leonardo a estudou em silêncio. Ele conhecia Vanessa. Sabia de sua capacidade para jogos de poder sutis, de seu ciúme possessivo. A história de Débora, por mais que ele odiasse admitir, era plausível. Havia uma sinceridade em seus olhos que ele não via há anos, a mesma que um dia o fez se apaixonar por ela. A confusão o corroía. Vou averiguar a situação, disse ele finalmente, o tom neutro. Por enquanto, continue com suas funções. E de agora em diante, sua única fonte de informação sobre minha agenda sou eu ou a Helena. Ninguém mais. Estamos entendidos? Sim, Dr. Alves. Claramente, respondeu ela, sentindo um pingo de alívio. Não era um perdão, mas também não era uma demissão. Era uma trégua. Uma trégua frágil que ela se agarrou com todas as forças. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, a tensão do dia finalmente cedeu lugar ao conforto da rotina. Débora preparou a sopa favorita de Nicholas e depois do jantar, eles se sentaram no tapete da sala para montar um quebra-cabeça. Nicholas estava mais quieto que o normal, o rosto um pouco pálido. Débora atribuiu ao cansaço a chuva que caía lá fora. Mamãe, meu peito está fazendo um barulhinho engraçado, disse ele, colocando a mãozinha sobre o coração. Débora gelou. Ela se inclinou encostando o ouvido no peito dele. O que ouviu fez seu sangue virar gelo. Havia um chiado, uma irregularidade nas batidas que ela nunca tinha notado antes. De repente, o rosto de Nicholas adquiriu um tom pálido, quase acinzentado, e seus lábios, antes rosados, começaram a ficar com uma tonalidade azulada. Filho, chamou ela, o pânico subindo pela garganta. Nicholas a olhou, os olhos arregalados de medo, e ofegou, lutando para puxar o ar. O mundo de Débora se resumiu àquele momento de terror puro. A ligação para a emergência foi um borrão de palavras gaguejadas. O tempo até a chegada da ambulância, uma eternidade em que ela segurou a mão de Nicholas, sussurrando promessas de que tudo ficaria bem, enquanto seu próprio mundo desmoronava. No caminho para o hospital, o paramédico foi direto. A condição dele é crítica. A melhor unidade de cardiologia pediátrica é a do Santa Mônica. Vamos levá-lo para lá. A ironia era de uma crueldade avassaladora. Débora se viu entrando novamente pelas portas de vidro do hospital, mas desta vez não como uma profissional controlada, e sim como uma mãe em pânico, correndo ao lado de uma maca que carregava seu universo inteiro. A emergência do Santa Mônica era uma colmeia de atividade controlada. Em minutos, Nicholas foi cercado por uma equipe, e o Dr. Arantes foi paginado com urgência máxima. Débora foi afastada para uma sala de espera.
onde o cheiro de antisséptico que antes a sufocava, agora parecia o cheiro da única esperança que lhe restava. A notícia de uma emergência cardíaca pediátrica de código vermelho chegou rapidamente à diretoria. Leonardo, que havia ficado até mais tarde para revisar os relatórios da reunião desastrosa, sentiu um calafrio ao ouvir o nome do paciente no sistema. Nicholas Martins. O nome o atingiu. Poderia ser coincidência. Ele desceu para a emergência movido por um impulso que não compreendia. E então ele a viu. Encolhida em uma cadeira de plástico laranja, o rosto banhado em lágrimas, a maquiagem borrada, a roupa de trabalho amassada. Ela parecia pequena, quebrada. E ele soube, antes mesmo de perguntar, que o menino na sala de trauma era o mesmo do corredor. Toda a raiva, toda a mágoa que sentia por ela se evaporou, substituída por uma onda de compaixão e um senso de urgência avassalador. Ele se tornou o Dr. Alves, o diretor. Aproximou-se dela, a voz calma e no comando. Senhorita Martins. Débora, eu acabei de saber. O Dr. Arantes já está a caminho. Ele é o melhor. Faremos absolutamente tudo o que for possível. Seu filho está nas melhores mãos. Débora ergueu o rosto, os olhos vermelhos e desesperados encontrando os dele. Naquele momento, ele não era seu chefe nem seu ex-namorado. Era a única autoridade, a única pessoa que poderia lhe dar uma fagulha de esperança. Ela apenas assentiu, incapaz de formular palavras. Dr. Arantes chegou e, após uma avaliação rápida, o veredito foi sombrio e direto. A condição de Nicholas havia se deteriorado rapidamente. Precisavam operar imediatamente, ou ele não sobreviveria à noite. O caos para preparar a cirurgia de emergência começou. Em meio à corrida contra o tempo, a papelada de autorização foi enviada para o escritório de Leonardo para a assinatura final. Era um procedimento padrão, mas em casos de alto risco, a assinatura do diretor era a luz verde definitiva. Ele sentou-se à sua mesa, a adrenalina pulsando em suas veias. Pegou a caneta, pronto para assinar, mas seu olhar passou pela ficha do paciente. Ele leu o nome completo, a data de nascimento, 28 de fevereiro. Exatamente 9 meses depois da última vez que estiveram juntos, em uma noite de maio, antes de ela desaparecer. O coração dele falhou uma batida. Não pode ser, pensou. É uma coincidência. Seus olhos continuaram a varrer a página, passando pelo diagnóstico, até que pararam em uma pequena anotação na seção de histórico familiar, feita pela enfermeira na consulta pré-operatória. As palavras saltaram da página, atingindo-o com a força de um raio. Mãe relata histórico paterno de reação severa à succinilcolina, alergia hereditária rara. Evitar como agente de bloqueio neuromuscular. Succinilcolina. A caneta caiu de sua mão, fazendo um barulho agudo no silêncio de sua sala. O ar foi expelido de seus pulmões. Ele conhecia aquele nome. Era o demônio de sua família. Uma alergia genética tão rara que afetava menos de 1 em cada 2.000 pessoas. Seu pai quase morrera em uma cirurgia por causa dela. Seu avô a tinha. Ele próprio a tinha, tatuada em uma placa de alerta médico que usava no pescoço. Era a herança inegável dos homens da família Alves. O nome. A data de nascimento, os olhos castanhos, a familiaridade inexplicável que sentiu ao vê-lo. E agora, a prova. A prova genética, irrefutável, escrita em tinta preta em uma ficha médica. Nicholas era seu filho. A verdade o esmagou. 5 anos. 5 anos de sua vida, da vida de seu filho roubados por uma mentira. A dor, a raiva, a confusão e um amor protetor avassalador se chocaram dentro dele, criando uma tempestade. Ele assinou o formulário, a mão tremendo violentamente, e saiu de sua sala, movido por uma fúria justa e uma dor profunda. Ele encontrou Débora no corredor silencioso do centro cirúrgico, de pé, abraçando a si mesma, olhando fixamente para as portas duplas por onde seu filho havia passado. Ele a agarrou suavemente pelo braço e a puxou para uma alcova vazia, longe de olhares curiosos. Ela se virou para ele assustada. O que foi? Aconteceu alguma coisa com o Nicholas? Por que não me contou? Ele perguntou. A voz um sussurro rouco, carregado de uma dor que ela nunca tinha ouvido antes. Contou o quê? Do que você está falando? Alergia à succinilcolina, disse ele.
as palavras caindo como pedras entre eles. Uma herança da minha família, do meu pai, do meu avô, minha herança. Débora o encarou, o sangue sumindo de seu rosto. Ela entendeu. Nicholas é meu filho, ele afirmou, as palavras rasgando seu peito. Ele é meu filho e você o escondeu de mim por 5 anos. Você me negou o direito de ser pai. A acusação, tão injusta, tão longe da verdade, quebrou a barreira de medo e dor de Débora. Uma fúria há muito adormecida despertou. Escondi, ela retrucou, a voz subindo, ecoando no corredor estéril. Eu te contei. Eu te escrevi uma carta no dia em que descobri a gravidez. Uma carta cheia de medo e esperança, pedindo para você me encontrar. E sabe o que eu recebi de volta? Uma resposta sua, fria e cruel, dizendo que eu era um erro na sua vida e que você não queria mais saber de mim. Você me abandonou, Leonardo. Você nos abandonou quando mais precisei de você. Leonardo a olhava, o rosto uma máscara de completa e total confusão. Carta? Que carta? Eu nunca recebi carta nenhuma sua sobre gravidez. A única carta que eu tive foi a sua, de despedida, dizendo que tudo tinha acabado. Os dois se encararam, o ar crepitando com a eletricidade de uma revelação impossível. Ali, no corredor de um hospital, enquanto o coração de seu filho estava nas mãos de um cirurgião, a mentira que envenenou suas vidas por 5 longos anos finalmente começou a se desfazer, expondo uma verdade muito mais sombria do que qualquer um deles poderia ter imaginado. As palavras deles pairaram no corredor estéril, carregadas com o peso de 5 anos de dor. A acusação de Débora, tão cheia de uma convicção genuína e ferida, abalou a certeza de Leonardo. Ele a via não como a mulher fria que o abandonou, mas como a jovem que ele amou, cujo rosto estava agora devastado pela mesma traição que ele sentia. A dissonância era enlouquecedora. 2 verdades, 2 cartas, 2 realidades opostas. Uma delas era uma mentira. Antes que pudessem continuar, as portas duplas do centro cirúrgico se abriram. Dr. Arantes apareceu, o rosto cansado, mas sereno, por trás da máscara cirúrgica que ele abaixava. Os dois se viraram para ele, o conflito pessoal instantaneamente suprimido pela onda avassaladora de medo parental. A cirurgia foi um sucesso, disse o médico, e o alívio que inundou Débora foi tão intenso que suas pernas cederam. Leonardo a segurou, o toque dele firme em seu braço, um ato instintivo que transcendia a raiva. Ele é um lutador. A malformação foi corrigida. As próximas 48 horas na UTI serão críticas, mas estamos muito otimistas. As palavras eram um bálsamo, mas a tempestade entre eles apenas se acalmara temporariamente. Eles foram levados para a sala de espera da UTI, um espaço pequeno e silencioso onde a única coisa a fazer era esperar. Sentaram-se em cadeiras opostas, o silêncio preenchido por uma tensão palpável. Leonardo a observava, a mente a 1000 por hora, tentando conciliar a imagem da mulher forte e desesperada à sua frente com a da traidora que habitava suas memórias. A frase dela ecoava em sua cabeça. Eu juro pela vida do meu filho que está naquela sala, que eu te contei a verdade. Nenhuma mãe mentiria sobre algo assim em um momento como aquele. A semente da dúvida havia sido plantada em solo fértil. Assim que o dia amanheceu e Nicholas se mostrou estável, Leonardo agiu. Deixou Débora com o filho, prometendo que usaria toda a estrutura do hospital para garantir o melhor cuidado, e dirigiu até sua casa, a mente focada em um único objetivo: encontrar a carta de despedida dela. Ele a guardara em uma caixa de mogno, junto com outras memórias dolorosas daquela época. Encontrou-a no fundo de seu closet. Com as mãos trêmulas, ele a abriu. As palavras que ele havia memorizado, que haviam alimentado seu ressentimento por anos, agora pareciam estranhas. Nosso tempo foi bom, mas preciso de mais. Preciso encontrar meu próprio caminho, e não posso fazer isso com você. A caligrafia era elegante, quase perfeita. Ele se lembrou da letra de Débora. Era mais arredondada, ligeiramente inclinada, cheia de personalidade. Ele vasculhou a caixa até encontrar um antigo cartão de aniversário que ela lhe dera. Colocou os 2 documentos lado a lado. Eram parecidos, muito parecidos, mas não eram idênticos. A inclinação do T, a curva do S, eram sutis, mas inegáveis. Era uma falsificação,
uma falsificação cruel e brilhante. O chão pareceu sumir. Se aquela carta era falsa, então a dela, a carta sobre a gravidez, poderia ser real. E se era real, alguém a havia interceptado. Alguém a havia substituído. O círculo de suspeitos era terrivelmente pequeno. Naquela época, ele ainda morava na mansão de seus pais, um jovem estudante de medicina com um futuro promissor. E seu pai, o Dr. Ricardo Alves, um homem que presidia o conselho do hospital e que sempre fora obcecado com o legado e as aparências, nunca aprovara seu namoro com Débora. Uma artista sem sobrenome. Ele a chamara uma vez com desdém. A fúria de Leonardo era uma chama fria e precisa. Ele dirigiu até a casa dos pais, o motor do carro um rugido que espelhava a tempestade em seu peito. Entrou na mansão sem ser anunciado e foi direto para o escritório de seu pai, um santuário de mogno e couro, onde nenhuma decisão era tomada sem um cálculo frio. Dr. Ricardo ergueu o olhar de seus papéis, surpreso. Leonardo, o que faz aqui a essa hora? Leonardo jogou as duas cartas sobre a mesa. Eu quero a verdade, agora. Seu pai olhou para os papéis, o rosto empalidecendo ligeiramente, mas a máscara de autoridade permaneceu. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim, retrucou Leonardo, a voz perigosamente baixa. Débora está no hospital. O filho dela precisou de uma cirurgia cardíaca de emergência. Acontece que o menino tem 5 anos. E acontece que ele tem a nossa alergia familiar à succinilcolina. Ele é meu filho. E a mãe dele jura que me contou sobre a gravidez em uma carta que eu nunca recebi. Em vez disso, recebi essa falsificação barata. Então, vou perguntar de novo. Onde está a carta dela? O rosto de Ricardo se contraiu. Ele tentou blefar, negar, mas o olhar implacável de Leonardo o desarmou. Derrotado, ele se levantou e caminhou até um arquivo de aço trancado em um canto. Abriu uma gaveta, remexeu por um momento e tirou de lá um envelope amarelado pelo tempo. Ele o jogou sobre a mesa. Leonardo o pegou. A caligrafia era inconfundivelmente a de Débora. Com o coração na garganta, ele abriu e leu as palavras que deveriam ter mudado sua vida 5 anos atrás. Era uma mistura de pânico e amor, de incerteza e esperança. Ela falava do bebê, do futuro deles, pedia que se encontrassem. Havia até uma mancha em uma das linhas, onde uma lágrima devia ter caído. Era real. Tudo era real. Por quê? Sussurrou Leonardo, o sentimento de traição tão profundo que o deixou sem ar. Eu fiz o que era preciso, disse seu pai, a voz finalmente se alterando. Aquela garota era um erro, uma distração que iria arruinar tudo o que construímos para você. Ela não tinha berço, não tinha futuro. Eu protegi você. Abri o caminho para que você se tornasse o homem que é hoje, para que pudesse ter uma mulher à sua altura, ao seu lado, como Vanessa. O nome dela foi a peça final do quebra-cabeça. Vanessa, repetiu Leonardo. Ela sabia? Vanessa e sua família entendem a importância de alianças, de manter a linhagem. Ela sempre foi a escolha certa, disse Ricardo sem remorso. A traição era total. Não era apenas seu pai. Era todo o seu mundo, construído sobre uma fundação de mentiras. Ele olhou para o homem que o criou, não com raiva, mas com um desprezo gelado. Você não me protegeu, disse Leonardo, a voz vazia de emoção. Você me roubou. Roubou o meu filho. Roubou 5 anos da minha vida. A partir de hoje, considere-se sem um filho. E reze para que eu não use isso para destruir tudo o que você preza neste hospital. Ele se virou e saiu, deixando seu pai em meio às ruínas de seu império familiar. Sua próxima parada foi o apartamento de luxo de Vanessa. Ela o recebeu com um sorriso e um beijo, mas recuou ao ver a expressão em seu rosto. Léo, o que aconteceu? Você parece péssimo. Acabou, Vanessa, disse ele, a voz cortante. Ela riu, um som nervoso. Do que você está falando? É por causa daquela sua assistente? Aquela história da reunião? Eu já ia te explicar. Você vai me explicar como foi cúmplice do meu pai por 5 anos? Ele a interrompeu, os olhos faiscando. Você vai me explicar como construiu nosso noivado sobre a mentira de que eu fui abandonado, quando, na verdade, eu tive um filho que foi escondido de mim. O rosto de Vanessa perdeu toda a cor. Ela gaguejou, tentou negar, mas a certeza no olhar dele a desarmou. Eu não sabia dos detalhes. Ela murmurou.
Seu pai apenas me disse que você teve um passado doloroso e que era melhor não remexer nele. Não minta mais, ele rugiu. Você sabia e me viu sofrer. E quando ela reapareceu, por uma ironia do destino, você tentou sabotá-la para proteger seu castelo de areia. Você não me enganou sobre uma reunião, Vanessa. Você foi cúmplice em me enganar sobre a minha vida. Ele tirou a chave do apartamento dela do bolso e a colocou sobre o aparador. Eu quero que você saia do conselho do hospital. Quero que desapareça da minha vida. Se eu ouvir seu nome de novo, ou se você sequer pensar em chegar perto de Débora ou do meu filho, eu vou usar cada grama de poder que eu tenho para te destruir. Acabou. Ele se virou e foi embora, deixando-a humilhada, sozinha no meio da sala opulenta, o noivado e seus planos ambiciosos feitos em pedaços. Leonardo voltou para o hospital, sentindo-se esvaziado, mas redimido pela verdade. Ele não era mais a vítima de um abandono, era a vítima de uma conspiração cruel. E agora, ele tinha que enfrentar a pessoa que mais sofreu com tudo aquilo. Encontrou Débora sentada em uma poltrona ao lado do leito de Nicholas na UTI. O menino dormia serenamente, monitores piscando ritmicamente ao seu redor. Ela parecia exausta, mas havia um brilho de paz em seu rosto ao observar o filho. Ela ergueu o olhar quando ele se aproximou, a desconfiança ainda presente em seus olhos. Sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão e lhe entregou a carta amarelada. A carta dela. Débora a pegou, confusa. Ela a abriu e seus olhos se arregalaram. As lágrimas que ela segurou por tanto tempo finalmente vieram, silenciosas e quentes, enquanto ela relia suas próprias palavras de um passado distante. Onde você achou isso? Ela sussurrou, a voz embargada. Com o meu pai, respondeu ele, a voz cheia de um arrependimento profundo. Eu nunca a tinha lido, até hoje. Débora, eu não sabia. Eu juro, eu não sabia. Era a absolvição que ela nunca soube que precisava. Não apagava a dor, nem os anos de luta solitária, mas validava sua verdade. Ele não a abandonara. Ele fora enganado, assim como ela. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, apenas o som dos monitores preenchendo o espaço entre eles. Olharam juntos para o menino adormecido na cama, a prova viva de um amor que fora sabotado, mas cujo fruto sobrevivera. A ponte entre eles ainda estava em ruínas, mas pela primeira vez em 5 anos, eles estavam de pé, juntos, do mesmo lado do abismo, olhando para a mesma fundação, o filho que os unia. Os dias que se seguiram à cirurgia de Nicholas foram um borrão de bips de monitores, conversas com enfermeiras e longas horas de silêncio compartilhado. A UTI, antes um lugar de pânico, tornou-se um santuário onde Débora e Leonardo começaram a dar os primeiros e vacilantes passos em um território desconhecido. A raiva e a dor deram lugar a um luto silencioso, pelo tempo que lhes foi roubado, e a uma frágil e compartilhada esperança pelo futuro que se desdobrava diante deles. Leonardo foi incansável. Ele usou sua posição não como um diretor, mas como um pai. Garantiu que Nicholas tivesse os melhores cuidados. Passava noites em uma poltrona desconfortável ao lado de Débora, apenas para que ela não ficasse sozinha. Ele não tentou preencher o silêncio com promessas vazias ou desculpas. Em vez disso, ele a observava, aprendendo em dias o que deveria ter aprendido em 5 anos. Aprendeu que Nicholas gostava de ter as costas afagadas para dormir, que detestava o gosto do xarope de uva e que seu super-herói favorito, o Trovão Azul, tinha que estar sempre de guarda na mesinha de cabeceira. Em uma tarde, enquanto Nicholas dormia, eles se sentaram na pequena copa do andar, um café morno entre eles. Foi a primeira vez que conversaram de verdade sobre o abismo que os separara. Eu sinto muito, Débora, disse Leonardo, a voz baixa, o olhar fixo no copo de plástico. Sinto muito pela dor que você passou, por cada noite que passou em claro preocupada, por cada dificuldade que enfrentou sozinha. Nenhuma palavra que eu disser poderá devolver seu tempo ou apagar seu sofrimento. Mas eu preciso que você saiba que, se eu soubesse, eu estaria lá. Eu teria movido céus e terra por vocês. Débora olhou para as próprias mãos, as lágrimas que ela pensou terem secado voltando a brotar. Eu sei disso agora, sussurrou ela. Houve tantos momentos em que eu te odiei, Léo.
Odiei por me abandonar, por não estar lá quando o Nicholas deu o primeiro passo, quando disse mamãe pela primeira vez. Mas a verdade é que eu também senti sua falta. Senti falta do homem por quem me apaixonei. A confissão pairou no ar, vulnerável e honesta. Pela primeira vez em anos, eles não eram o diretor e sua assistente, nem dois estranhos unidos por uma tragédia. Eram apenas Léo e Débora. Duas pessoas cujo amor fora forte o suficiente para criar uma vida, e cuja dor agora abria caminho para um perdão hesitante. Quando Nicholas foi transferido para um quarto particular, a melhora em seu estado trouxe uma leveza que há muito não sentiam. Ele já estava sentado na cama, desenhando em um caderno, a cor voltando ao seu rosto. Débora e Leonardo trocaram um olhar. Sabiam que o momento mais delicado havia chegado. Juntos, eles se sentaram em cada lado da cama. Débora pegou a mãozinha do filho, o coração batendo um pouco mais rápido. Filho, começou ela, a voz suave como uma canção de ninar. Lembra que a mamãe sempre disse que seu pai era uma estrela que cuidava de você de longe? Às vezes, as estrelas caem e voltam para perto. Nicholas ergueu o olhar de seu desenho, os grandes olhos castanhos passando da mãe para o homem sentado do outro lado. Leonardo sentiu os olhos marejarem. Com a voz embargada, ele estendeu a mão e tocou o braço de Nicholas com uma ternura infinita. Eu não sabia como te encontrar, campeão, disse ele, as palavras carregadas de todo o arrependimento do mundo. Mas eu nunca, nem por um segundo, deixei de pensar em você, mesmo sem saber que você existia. Eu sou o seu pai. Nicholas ficou em silêncio, processando a informação. Sua expressão era uma mistura de confusão e curiosidade. Ele olhou para Débora, que assentiu com um sorriso encorajador. Então ele se virou para Leonardo, o senho franzido em concentração. Você sabe montar o castelo do Trovão Azul? A mamãe sempre se enrola nas peças. Uma risada embargada escapou de Leonardo. Eu não sei, admitiu ele, com uma sinceridade tocante. Mas eu prometo que nós vamos aprender juntos. Aquela foi a resposta perfeita. Nicholas pareceu satisfeito. Ele largou o caderno de desenho, arrastou-se pela cama e, de forma tímida, abraçou o pescoço de Leonardo. Foi um abraço hesitante no início, mas que se apertou, selando o início de uma nova família. Leonardo o segurou como se estivesse segurando o bem mais precioso do mundo, fechando os olhos para gravar aquele momento em sua alma para sempre. A alta de Nicholas foi um dia de celebração silenciosa. Leonardo os levou para casa, para o pequeno apartamento de Débora. Ele não tentou impor sua riqueza ou seu mundo. Em vez disso, ele entrou no universo deles com humildade. Carregou Nicholas no colo, subiu os 3 lances de escada e o colocou gentilmente na cama. Ele foi à farmácia, comprou os remédios e voltou com sacolas de supermercado, insistindo em cozinhar o jantar. As semanas seguintes foram uma dança de redescoberta. Leonardo provou seu amor não com grandes gestos, mas com presença. Ele saía do hospital mais cedo todos os dias. Aprendia os horários dos remédios, lia histórias antes de dormir e se tornou um especialista em montar os quebra-cabeças mais difíceis. Ele e Débora redescobriram um ao outro nas pequenas coisas, no sorriso dela ao vê-lo brincar com o filho, no jeito como ele ainda sabia exatamente como ela gostava do seu chá. A paixão que um dia os uniu ressurgia, agora mais madura, temperada pela dor e solidificada por um amor incondicional pelo menino, que era o coração de suas vidas. A cena final daquele capítulo de suas vidas não aconteceu em uma mansão luxuosa ou em um restaurante caro. Aconteceu em uma noite de sábado, no chão da sala de estar do pequeno apartamento de Débora. Leonardo, com as mangas da camisa arregaçadas e uma expressão de profunda concentração, estava no meio de uma batalha épica para montar o novo e complicado castelo do Trovão Azul. Nicholas, ao seu lado, atuava como um ajudante entusiasmado, entregando-lhe as peças erradas e rindo das caretas de frustração de seu pai. Débora os observava da porta da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. O cheiro de seu molho de macarrão caseiro enchia o ar. Um sorriso cansado, mas genuíno e profundo, iluminou seu rosto. As cicatrizes do passado ainda estavam ali, mas não doíam mais. Elas haviam se tornado o alicerce sobre o qual aquela cena doméstica e perfeita estava sendo construída. O homem que ela pensou tê-la abandonado estava ali,
no chão de sua sala, dedicando-se a construir um castelo de plástico para o filho deles. Leonardo ergueu o olhar e seus olhos encontraram os dela por cima da cabeça de Nicholas. Ele não disse nada, mas seu sorriso era uma promessa. Uma promessa de que ele estava ali para ficar. Uma promessa de que, finalmente, a estrela havia encontrado seu lugar, não no céu distante, mas ali, naquele pequeno apartamento onde o amor, apesar de tudo, havia encontrado o caminho de volta para casa. E assim termina a história de Débora, Leonardo e o pequeno Nicholas, aqui no nosso canal. E aí se emocionou com o recomeço dessa família? Se essa trama de superação te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like, que mostra que a verdade e o amor venceram, também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.